Meus irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com a sua vida. Hoje eu gostaria de convidá-los para juntos nós abrirmos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Esse é o texto para a nossa reflexão de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Vamos orar nesse instante, curva a sua cabeça e orar ao Senhor juntamente comigo nesse instante, rogando que a sua palavra fale ao nosso coração, rogando que a sua palavra venha nos instruir, nos ensinar de acordo com a sua vontade soberana para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado pela tua lei, obrigado pela instrução da tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. E nesse instante, fala ao nosso coração pela tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, faz-nos compreender a tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Querido, se tem algo que muitas vezes martela em nossa mente, que incomoda o nosso ser, se chama o sofrimento. No ano de 2016, em meados de novembro, um pastor muito famoso, muito conhecido, chamado Russell Shedd, estava à beira da morte, enfrentando um câncer em estágio terminal. Ele então recebe a visita de alguns outros pastores amigos e, sendo entrevistado por um deles, então ele diz: olha, eu sinto-me realmente desmamando-me deste mundo. Na pergunta que foi feita ao pastor Russell Shedd, qual o sentimento, qual a sensação de estar enfrentando um câncer em estágio final? Ele então faz a seguinte declaração: o sofrimento realmente é uma experiência muito boa. Sinto-me desmamando no mundo para então subir. Diante dessa declaração, após ouvir aquela entrevista feita ao pastor Russell Shedd, eu fiquei então a pensar: como? De que maneira alguém que está enfrentando um câncer no seu estágio final, passando por um sofrimento na sua vida, enfrentando dores, enfrentando dificuldades, lutas pela sobrevivência, consegue declarar de forma tranquila, calma, que o sofrimento é uma coisa muito boa? De que maneira nós podemos compreender alguém olhando para o sofrimento dizendo: de fato, sofrimento é algo muito bom? Via de regra, nós somos tentados, nós somos seduzidos a declarar e a entender o sofrimento como uma condenação, o sofrimento como um castigo, um sofrimento como uma ação até mesmo diabólica sobre nossas vidas. Não é à toa que quem mais lida com a questão do sofrimento e quem mais tem problema com a questão do sofrimento são até mesmo os que se dizem cristãos. Observe que em muitos momentos nós nos apegamos à palavra que nos diz: olha, praga nenhuma chegará em tua tenda. Nós nos apegamos a texto que diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Nós nos apegamos a textos e a expressões e a promessas que são feitas nas Escrituras Sagradas, em contextos dos mais diferentes possíveis, para dizer que nós, como cristãos, nós não podemos enfrentar o sofrimento. E está aí o movimento neopentecostal para dizer exatamente isso. Você não pode sofrer, você não pode adoecer, porque isso é resultado de algum pecado escondido, porque isso é resultado da falta de fé, porque isso é resultado de uma vida distante com Deus, porque aquele que anda com Deus, porque aquele que teme ao Senhor, dizem eles, não pode sofrer. Muitas e muitas vezes nós somos levados, guiados, seduzidos por esse pensamento. Eu sou cristão,
Eu temo a Deus, eu vivo para o Senhor, eu leio a sua palavra, eu oro, eu vou à igreja, eu entrego meus dízimos e as minhas ofertas, eu sou fiel ao Senhor, logo eu não posso sofrer, eu não posso enfrentar a tribulação, eu não posso adoecer. Essa é a ideia que muitos e muitos cristãos têm. Esse é o pensamento que norteia a vida cristã de muitas e muitas pessoas. No entanto, no texto que nós acabamos de ler, queridos, nós vamos encontrar um relato de Paulo. E lembre-se vocês que Paulo era um apóstolo que outrora foi perseguidor da igreja, mas agora era perseguido. E quão perseguido o apóstolo Paulo foi. E quantos sofrimentos o apóstolo Paulo enfrentou. A sua carta à igreja de Corinto, tanto a primeira como a segunda, consiste numa defesa do seu apostolado. Não bastasse os muitos sofrimentos que Paulo vinha enfrentando no campo espiritual de perseguição, no campo social, pelas cidades onde ele passava. Não bastasse todo o sofrimento que o evangelho por si só trazia em relação aos ímpios, em relação ao mundo, aqueles que não queriam receber o evangelho nas suas cidades, nas suas casas. Havia ainda a perseguição feita pelos próprios crentes. E é interessante nós observamos que é nessa perspectiva que toda a carta aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, ela vai se desenvolver. O apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do evangelho, uma defesa do seu ministério, o seu ministério apostólico, por causa da perseguição que havia contra ele. Não apenas a perseguição de fora da igreja, perseguição essa externa, perseguição essa que vinha dos ímpios, perseguição que vinha dos governantes, dos poderosos, mas perseguição que vinha também de dentro da igreja, daqueles que se diziam crentes, daqueles que estavam na comunidade de fé. E é uma defesa da sua fé, é uma defesa do seu evangelho, é uma defesa do seu ministério que agora vai ser levantado nas cartas de 1ª e 2ª Coríntios pelo apóstolo Paulo. Diante dessa perspectiva que nós agora estamos percebendo na vida de Paulo, diante desse sofrimento tamanho que o apóstolo vinha enfrentando, o capítulo 4, então, Paulo vai nos mostrar claramente algumas verdades benditas. Ele começa o capítulo 4 da seguinte forma, versículo 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele já inicia o capítulo 4, a semelhança do que ocorre no final do capítulo 4, nós lemos, por isso não desanimamos. Ele começa o capítulo e termina o capítulo dizendo: nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Mas por que então Paulo está falando sobre não desfalecer, sobre não desanimar? Ele vai observar então no capítulo 4, nas partes iniciais, que havia um evangelho glorioso, o evangelho de Cristo, o evangelho que para muitos ainda estava encoberto, mas que para aqueles que temem ao Senhor já fora revelado. No versículo número 3, nós vamos perceber isso. Então, esse evangelho glorioso era a razão pela qual Paulo não desfalecia. Além disso, ele fala sobre um tesouro precioso. Versículo número 7, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala de um evangelho. Ele fala de um tesouro valioso que é este evangelho que estava guardado dentro de vasos de barro, que era o pregador, que era o mensageiro. Mas ele fala também, do versículo 13 ao versículo 15, de uma fé vitoriosa, quando ele então vai dizer da seguinte forma: eu criei, por isso é que falei. Então, observe, queridos irmãos, que o capítulo 4 ele é composto dessas declarações de Paulo a respeito da sua fé, a respeito do ministério, a respeito do evangelho que ele agora estava pregando. E diante de todo o sofrimento que ele havia enfrentado, diante de toda a tribulação que ele vai nos relatar em muitos e muitos momentos, especialmente
na sua carta aos Coríntios, ele relata muitos momentos, o momento que ele sofreu naufrágio, o momento que ele foi picado por cobra, o momento que ele foi expulso das cidades, o momento que ele foi chamado de tagarela, o momento que ele foi arremessado para fora de muitos locais pela pregação do Evangelho. Paulo agora vai nos mostrar a razão do sofrimento, o motivo do sofrimento e por que ele continuava sofrendo com esperança e com alegria. Ao invés de se queixar a igreja de Corinto, que tanto perseguia, que tanto trazia tristeza para a sua vida, o apóstolo Paulo agora alegrou-se. Não por aquilo que ele vinha enfrentando, não por aquilo que ele tinha perdido por causa do Evangelho, mas ele alegra-se por aquilo que ele havia recebido pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos perceber, queridos irmãos, sobre uma diferença que há entre o homem que olha para o sofrimento da perspectiva do alto, ou até mesmo para o homem que olha para o sofrimento da perspectiva natural. A semelhança do que ocorre lá no Salmo 14, quando o texto diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, e se corrompe. Por isso, eu gostaria de hoje meditar com você no seguinte tema: contemplando o sofrimento pela ótica divina. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, contemplando o sofrimento pela ótica divina. Quais os resultados de contemplar o sofrimento, de olhar para o sofrimento numa perspectiva, numa ótica divina? Em primeiro lugar, observe comigo no versículo 16, que quando nós fazemos isso, o texto agora vai nos dizer o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em primeiro lugar, quando nós contemplamos o sofrimento pela ótica divina, o resultado desse modo de vida, dessa nova visão, é que essa visão produzirá renovo, uma renovação. E observe que é exatamente isso que o texto agora vai nos dizer. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Interessante que quando nós paramos e passamos então a viver na perspectiva, na dimensão da eternidade, o nosso enfoque muda. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, por isso nós não desanimamos. Mas o que Paulo queria dizer, por isso não desanimamos? É necessário entender que quando Paulo chega no versículo 16 e então diz, olha, por isso nós não desanimamos, ele está fazendo uma referência ao que ele já havia dito anteriormente. É o que acontece do versículo 1 ao versículo 15, no contexto mais aproximado. E o que é que o apóstolo Paulo havia dito do versículo 1 ao versículo 15? Que embora todo o sofrimento que ele havia enfrentado, que embora houvesse perdido muito por causa do Evangelho, muito mais Deus havia feito por sua vida e muito mais glorioso e poderoso era o Evangelho e a fé que ele tinha em Deus diante das tribulações. Observe que no versículo 8 do capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele vai fazer um contraste contínuo do sofrimento e da glória. Um contraste contínuo entre aquilo que ele perdeu, mas aquilo que ele ganhará. Aquilo que ele abandonou por causa do Evangelho, mas aquilo que Deus agora concede à sua vida por intermédio desse mesmo Evangelho. É dessa maneira, é dessa forma, com essas comparações, com esses paralelos, que o apóstolo Paulo agora trabalha essa perspectiva do sofrimento, da tribulação na igreja de Corinto, escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz, por isso nós não desanimamos. No versículo 8 ele diz, porém, não angustiados, embora sejamos perplexos, perseguidos, porém não desamparados. O que o apóstolo Paulo quer nos mostrar agora nesse texto é que, embora muito sofrimento tivesse feito parte do seu ministério, mas ao mesmo tempo a presença de Deus nunca o deixou. Embora o sofrimento fosse uma marca presente, constante, contínua no seu ministério,
De igual forma, ou até mesmo de forma superior, foi a presença abundante de Deus na sua vida. E a verdade é que agora o apóstolo Paulo quer nos mostrar é que, embora nós tenhamos um corpo frágil, é que embora o nosso ministério também seja frágil por causa das nossas limitações naturais, o nosso espírito ele é renovado, pois diz o versículo 16, por isso nós não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Observe que há dois movimentos no texto. Um movimento para cima e um movimento para baixo. O nosso homem exterior, conforme relata Paulo, ele entra no estado de degeneração. Com o passar do tempo, a gravidade coloca tudo para baixo. Nós mudamos. A nossa pele muda. A nossa agilidade muda. Nós sofremos. Aos poucos, o ser humano ele caminha para um processo degenerativo. No final das contas, no final de tudo, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Nós vamos voltar ao pó de onde nós viemos. E Paulo então tem esse reconhecimento. Olha, contudo, embora o nosso homem exterior se corrompa, embora o nosso homem exterior, dia após dia, sofra as alterações, sofra com o processo degenerativo natural que vem a absolutamente todos os homens, no entanto, o nosso homem interior, uma referência ao seu ser espiritual, uma referência ao que ele é diante de Deus, a sua alma. No entanto, esse homem interior se renova de dia em dia. É verdade, é fato, que a nossa fraqueza com o passar do tempo, ela é indisfarçável, nós não temos como esconder. Nós vamos ficando frágeis, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos perdendo aquela disposição que outrora nós tínhamos. É o processo natural da vida. No entanto, para com Deus, o nosso espírito deve ser renovado dia após dia. Há dois movimentos, um para cima e outro para baixo. À medida que o nosso homem exterior, à medida que o nosso corpo se degenera, se decompõe, vai envelhecendo, vai perdendo a estabilidade, vai perdendo a vitalidade, o nosso homem interior, o nosso espírito para com Deus deve ser renovado de dia em dia. Nós devemos cada vez mais e mais crescer diante do Senhor em graça e em conhecimento. Isso significa que embora o nosso corpo seja maltratado, embora o nosso corpo seja pisado, como assim foi na perseguição, nossa relação com Deus não deve ser abalada. Pelo contrário, ela deve ser fortalecida dia após dia. É famosa a frase de Michelangelo quando ele disse: quanto mais o mármore é gastado, mais a estátua cresce. Vou repetir a frase. Quanto mais o mármore é gastado, mais a estátua cresce. Da mesma forma, nós percebemos a ação de Deus na vida do seu povo, como um carpinteiro, que nas muitas lapidadas que dá em nosso corpo, e que embora doloridas, e que embora tragam sofrimento e dor, cada lapidada do carpinteiro em nossa vida produz em nós um homem, uma mulher, a semelhança de Cristo. Sede meus imitadores, disse o Senhor. E dessa forma Paulo agora estava entendendo. E dessa forma agora Paulo estava compreendendo o seu ministério, o seu sofrimento, toda a sua tribulação. Cristo está moldando a minha vida. Cristo está fazendo com que dia após dia, embora esse corpo exterior seja corrompido, o meu homem interior se renove, seja revitalizado pelo Senhor. Segundo, quando nós passamos a contemplar o sofrimento pela ótica divina, não apenas nós desfrutaremos de um renovo, de uma renovação, conforme o versículo 16, mas agora Paulo vai nos mostrar no versículo 17 que quando nós contemplamos o sofrimento pela ótica divina, essa visão produzirá também perseverança, pois diz o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda
comparação. Observe que Paulo agora utiliza um termo bem curioso, leve e peso. Mais uma vez ele utiliza do paralelo, do contraste. Em comparação com a sua vida temporária, a sua vida terrena e a sua vida celestial. E agora Paulo vai utilizar uma palavra grega que significa uma ninharia sem importância, que é a palavra leve. É isso que Paulo quer dizer quando diz o seguinte, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, será que a perseguição, que a tribulação que o apóstolo Paulo enfrentou foi leve? De forma alguma. Nós sabemos, e quando nós lemos os relatos de Paulo nas suas cartas às diversas igrejas que ele então escreveu, nós vamos perceber que se houve um apóstolo que enfrentou perseguição por causa do evangelho, esse homem se chama Paulo. E ele agora olha para toda a sua vida e para todos os seus sofrimentos, olha, o nosso sofrimento é leve, é momentâneo. Como alguém pode expressar isso? A semelhança daquilo que falei no início, no relato, já nos últimos instantes de vida do pastor Russell Shedd, olha, é um prazer, na verdade uma alegria passar por esse sofrimento. Diz ele, no estágio final, em um câncer avançadíssimo, com a sua morte praticamente decretada. Como pode alguém olhar para um contexto desse e dizer o seguinte, é um privilégio, é uma alegria, é uma oportunidade que Deus me concede? Como nós podemos imaginar, como nós podemos olhar para o sofrimento dessa perspectiva? É exatamente isso que Paulo faz. Observe que ele então faz uma comparação. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá um eterno peso de glória. Se por um lado Paulo olha para a tribulação e diz, olha, é uma ninharia sem importância, porque é o significado da palavra, uma ninharia sem importância. Você conhece, já viu algum momento da sua vida um ninho de passarinho? Ele pega os vasculhos, ele pega os restos de pano que ele consegue encontrar, ele pega as penas velhas que caem pelo chão, os galhos secos que estão ali sobre a terra, e vai juntando tudo aquilo dali e faz um ninho para que acolha os seus filhotes. Aquele ninho dá um trabalho de ser construído para aquele pássaro. Mas após a eclosão dos ovos e após o crescimento das aves, dos filhotes, aquele ninho se torna sem nenhuma importância. É palha, é pena, não tem valor nenhum. Se você pega na sua mão, é muito leve. E Paulo olha para o seu sofrimento e faz uma comparação. Olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz, olha, tudo isso que eu estou passando é como essa ninharia sem importância, não tem peso nenhum, não vale nada. Não é nada diante da glória que está por vir. Observe que Paulo sempre faz essa comparação. Olha, em termos comparativos, embora esteja sofrendo, embora esteja doendo, embora seja doloroso passar por um evangelho, aliás, ter um ministério desse, mas se eu paro um pouco e olho para a glória que está por vir, isso não vale nada. Não tem como comparar. Veja que é exatamente isso que ele faz. Se por um lado ele chama o sofrimento de leve, de momentânea, por outro lado ele chama a glória de eterno peso de glória, acima de toda comparação. E isso é resultado de quê? Porque vai dizer o texto, produz para nós eterno peso de glória. Isso é resultado da sua visão divina do sofrimento. Paulo enxerga o sofrimento não pelos olhos naturais. Paulo enxerga o sofrimento não pelos olhos carnais, corrompidos, manchados, maculados pelo pecado, mas ele olha para o sofrimento na perspectiva do alto. E na perspectiva do alto não tem como comparar. É exatamente isso que Paulo agora vai nos mostrar. Se por um lado nós temos o hedonismo que busca uma vida sem dor, mas que é uma fantasia, por outro lado, nós temos o cristianismo, que nos mostra um caminho de sofrimento, de dor, mas com um final cheio de glória. O nosso presente é doloroso, mas a promessa é que o nosso futuro será glorioso. Por isso, nós devemos ser perseverantes. O texto agora vai nos dizer isso. Produz eterno peso de glória acima de toda comparação.
Contemplar o sofrimento pela ótica divina não apenas produzirá renovo em nossa vida, mas produzirá também perseverança em nossa vida. Esse sofrimento, quando compreendido que é leve, que é momentâneo, que é passageiro, vai nos fazer perseverar. Vai nos fazer entender que algo muito maior nos aguarda, nos espera, por isso nós perseveramos, aguardando ansiosamente o cumprimento, o fechamento de toda essa promessa. A verdade, queridos, é que aquilo que nós seremos na glória diante do Senhor deve encher de esperança aquilo que nós somos ainda hoje. Aquilo que nós esperamos no futuro, na vinda de Cristo, na glória eterna, no novo céu, na nova terra, deve mexer, deve motivar, deve nos impactar aqui nesse mundo. É aquilo que preguei esses dias. Se você não ouviu, você pode buscar aí no canal da igreja e você vai encontrar uma visão do céu que muda a nossa visão da terra. É exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo agora entende. A sua perspectiva do alto muda completamente a sua perspectiva de baixo, a sua perspectiva do mundo, a sua perspectiva da terra. Contemplar o sofrimento pela ótica divina produzirá renovo, produzirá perseverança, mas em terceiro e último lugar produzirá também esperança. Versículo número 18. Leia comigo o texto. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Observe que agora uma terceira comparação é feita. Primeira comparação que o apóstolo Paulo utiliza é do homem exterior para com o homem interior. Segunda comparação que ele utiliza é sobre o peso, a medida das duas coisas. A tribulação, ela é leve, mas a glória, ela é pesada. E ele utiliza aqui a expressão kavod no texto original. Peso, glória. Mas a terceira e última comparação que o apóstolo Paulo agora nos faz no texto é sobre aquilo que vê e aquilo que não vê. Então observe que ele utiliza de três maneiras diferentes, com três comparações bem sugestivas, para nos ensinar a respeito de uma visão celestial, para nos ensinar a respeito do sofrimento, da tribulação, não da perspectiva humana que muitas vezes não compreende, mas da perspectiva do alto. Ele então compara quem nós somos e quem Deus é. Ele compara aquilo que nós enfrentamos nesse mundo presente e aquilo que nós desfrutaremos na glória. Colocando na balança uma coisa e outra, qual deve pesar mais em nossa vida? É dessa forma que o apóstolo Paulo agora trabalha esses 3 versículos do capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele agora vai dizer o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem. Agora, a palavra que Paulo vai utilizar, atentando, no grego, geralmente ela é utilizada no sentido de fixar. Olha, não fixe, não mire o seu olhar naquilo. Sabe, irmãos, muitas e muitas vezes, diante de tudo que nós enfrentamos, e até mesmo agora, nesse momento tão distinto que o mundo vive com essa pandemia, nós somos tentados, eu sou tentado a fixar os meus olhos apenas em um ponto da questão. Apenas um aspecto da questão. Nós muitas vezes somos tentados a fazer isso. Nós somos tentados a tomarmos partido, por assim dizer. Quando você, por exemplo, se depara com uma briga de um casal e você então olha para uma versão, mas não escuta a outra versão, o outro lado, você é tentado a fazer um pré-julgamento da outra parte, sem antes ouvi-la, sem antes analisar a questão de uma forma mais ampla, mais aberta, de uma forma mais geral. Às vezes nós somos tentados a isso. E Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Sabe o que Paulo quer dizer? Nós precisamos ter cuidado para que os nossos olhos não fiquem fixos apenas e somente neste mundo. Nós temos que ter cuidado, nós temos que atentar para que os nossos olhos não sejam fixados em apenas um lado da moeda. E
no texto, o que é que ele quer nos dizer? Para que nós não sejamos fixos, para que nossos olhos não sejam apenas fixados nesse mundo, nas coisas passageiras, nas tribulações que são passageiras, ou até mesmo nas vitórias que são ilusórias nesse mundo, não atentando os nossos olhos naquilo que se vêem, porque as coisas que se veem são temporais. Aquilo que nós enxergamos perece. Por isso que Salomão em Eclesiastes diz, olha, olhei para a terra, o que vi debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade. Diz o pregador, vaidade. Na perspectiva humana, naquilo que nós vemos debaixo do sol, como nos relata o livro de Eclesiastes, é vaidade. Tudo passa. As lutas vêm, mas elas passam. As doenças vêm, mas elas passam. O homem nasce, mas esse também passa. Tudo é passageiro. Por isso Salomão diz, vaidade. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi ontem será amanhã. E o que será amanhã também será no futuro, em outra geração. É vaidade, tudo é passageiro. Mas Paulo diz, olha, há uma coisa que não é passageira. Há algo que não é ilusório. Ele vai dizer o seguinte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Que coisas são essas que não se veem? Observe que no capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. No entendimento do apóstolo Paulo, aquilo que nós não conseguimos ver é uma referência à nossa morada celeste. É uma referência ao lar que Deus foi preparar para nós. É uma referência ao céu. E é interessante que essa referência ao céu que o apóstolo Paulo agora faz, ele mais uma vez utiliza uma comparação entre casa e edifício. Uma casa construída por mãos humanas que, mais cedo ou mais tarde, com os efeitos naturais, com o processo natural da natureza, irá cair, irá se decompor, irá ao chão. Deus preparou para nós um edifício. E esse edifício não foi feito por mãos humanas. No entanto, esse edifício não tem fim. Mais uma vez, essa comparação que o apóstolo Paulo agora faz. E observe que até mesmo aquilo que era de mais precioso, visível, palpável, que havia para os judeus de todas as épocas, para os crentes de todas as épocas, que era o templo construído, o local onde o sacrifício era feito ao Senhor, aonde a glória do Senhor muitas vezes foi apresentada, não ficou pedra sobre pedra, próprio que o Senhor não ficará pedra sobre pedra. Até mesmo os maiores e mais fortes edifícios construídos pela humanidade foram destruídos, ou um dia serão destruídos. Não ficará pedra sobre pedra. Mas agora Paulo diz, olha, Deus preparou para nós um edifício. E esse edifício não foi feito por mãos humanas. No entanto, portanto, ele não tem fim. Ele não vai se acabar. Ele não vai sucumbir. Porque foi Deus que estabeleceu, foi Deus que preparou, e aquilo que Deus fez dura para sempre. Dessa forma, Paulo agora renova a sua esperança. É dessa forma que agora Paulo tira os olhos daquilo que é visível e fixa naquilo que é invisível, a semelhança do que fizeram os heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11. Eles foram vitoriosos não por aquilo que eles fizeram, mas pela fé. E observe que Hebreus capítulo 11 faz uma introdução a cada um personagem da história da seguinte forma: pela fé. E a fé, como nos é relatada no capítulo 11 em Hebreus, é exatamente a crença naquilo que não se vê. Nós não enxergamos, nós não apalpamos, nós não tocamos, nós não visualizamos, mas nós cremos. E a fé é exatamente isso, a crença no invisível. Por isso Paulo vai dizer, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque estas são eternas. O próprio Cristo fez essa recomendação, olha, não ajuntem tesouros aqui nesse mundo, onde a traça corrói,
aonde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu, na nossa pátria celestial, porque lá a traça não corrói, porque lá o ladrão não entra para roubar. Lá o nosso tesouro está garantido, está seguro, durará para todo sempre. Dessa maneira, o apóstolo Paulo agora contempla o sofrimento que ele havia enfrentado, que ele estava enfrentando, da perspectiva e da ótica divina. Não pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé. E ao contemplar o sofrimento pela ótica divina, o apóstolo Paulo entendeu alguns resultados dessa visão. Primeiro, contemplar o sofrimento pela ótica divina produzirá em nós um renovo, diz Paulo, de dia em dia. Segundo, produzirá em nós perseverança, porque à medida que nós olhamos para o alto, à medida que nós olhamos para aquilo que nós iremos ganhar, nós temos resistência para permanecer. Terceiro, produzirá em nós esperança, porque aquele que ressuscitou, como nos diz o versículo 14, também nos ressuscitará com ele. Versículo 14 do capítulo 4, Paulo nos menciona isso. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará. Nós seremos ressuscitados. Nós aguardamos algo glorioso. Por isso, quando nós enfrentamos os sofrimentos, mas nós olhamos para ele na perspectiva divina, do alto, toda a nossa vida muda. Toda a nossa reação é mudada, é transformada. Por isso, queridos, eu concluo fazendo algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira aplicação e ponto que eu gostaria de levantar para a nossa reflexão é que é necessário nós pararmos de cultivarmos essa falsa ilusão de que nós não vamos sofrer. Esses dias eu tenho visto muito isso. Certamente você também tem acompanhado nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, em tantos outros mais canais de mídia que nós temos acesso. Pessoas utilizando, como por exemplo o Salmo 91, olha, praga nenhuma chegará em tua tenda, como se fosse uma promessa contra o sofrimento na vida do crente. Não é isso que o texto diz. Não é nesse contexto que o Salmo se aplica. Embora permaneça viva a promessa de Deus, embora Deus seja o nosso protetor, embora Deus seja o nosso provedor, embora Deus nos guarde, mas isso não significa que nós não vamos sofrer. Isso não significa que as pragas não vão chegar. Isso não significa que nós não vamos ser atingidos até mesmo pelo Covid-19. Deus nos livre, Deus nos guarde, Deus nos protege de sermos acometidos por esse mal. Mas quem disse a você, quem foi que fez a falsa promessa a você que crente não pega? Isso é ilusório. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, para a vida de Paulo e para aquilo que ele está ensinando agora à igreja de Corinto, nós precisamos parar de cultivar essa falsa ilusão de que crente não sofre, de que crente não enfrenta perigo, de que crente não adoece, de que crente não pega doença contagiosa. Isso é mentira. Pare de seguir a religião da mulher de Jó. Se lembra da mulher de Jó? Quando estava tudo bem, ela estava com ele. Ela estava seguindo o seu Deus, o Deus de Jó. Mas quando tudo ficou mal, ele diz, olha, abandona esse Deus e morre. E Jó diz, olha, você soube receber de Deus o bem, mas não sabe receber também o mal? Você recebeu o bem de Deus com prazer, mas agora o mal não quer aceitar? Que religião é essa? Que fé é essa? Que Deus é esse? Muitas e muitas vezes nós queremos uma religião como a religião da mulher de Jó. Nós queremos um Deus que só nos dê coisas boas. Nós queremos uma vida que seja uma vida tranquila. Nós queremos condições boas nesse mundo. Nós só queremos aceitar de Deus aquilo que é de bom. Mas quando a doença chega, quando o mal chega, quando os problemas chegam, nós não aceitamos. E aí vem os falsos profetas. Eu decreto, esse mal não chega em minha casa. Ilusório. Constantemente nós somos ensinados que nós vamos enfrentar perigo, nós vamos enfrentar sofrimento nesse mundo. Abandone essa falsa religião, essa ilusão de que você não vai sofrer. Abandone isso. Terceiro, aprenda que o tempo, as enfermidades, as perseguições que hoje maltratam o nosso corpo,
na glória não irá nos maltratar. Por isso devemos olhar adiante, devemos olhar para o futuro, devemos olhar para o Senhor que nos promete um lar celestial. Nós aprendemos, irmãos, e se a nossa esperança estiver fixada apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. E é inclusive isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança está no Cristo ressurreto. A nossa esperança está em que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Caso contrário, tudo é em vão. Tudo é ilusão, não faz sentido viver nesse mundo se não for na perspectiva do alto, aguardando algo maior com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Contemple o sofrimento pela ótica divina e você então passará a entender que Deus tem um propósito glorioso, até mesmo nos momentos mais dolorosos da sua vida. Contemple o sofrimento pela ótica divina e você aprenderá com o sofrimento, ao invés de reclamar do sofrimento. Contemple o sofrimento pela ótica divina, que você então terá uma vida cristã diferente daquela que o pagão, que o ímpio tem, que olha para o mundo, que olha para o sofrimento e diz: não há Deus, e por causa disso se corrompe. Mas olhe para o sofrimento da perspectiva do alto, como um alerta de Deus para que você seja santificado, como um alerta de Deus para que você seja lembrado que a sua casa, que o seu lar não é aqui nesse mundo. Por isso se prepare para uma nova casa, anseie por essa nova casa, viva por essa nova casa. A nossa casa não está nesse mundo. Paulo diz: olha, nós temos nessa casa terrestre, em comparação a ela, nós temos um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna no céu. Anseie por esta casa, por esse edifício que foi preparado por Deus. Pare de se apegar às muitas taperas que nós construímos nesse mundo. Muitas e muitas vezes nós estamos apegados à nossa taperinha aqui nesse mundo, a essa casa feita de barro, de cimento, de tijolo, que basta um terremoto que ela vai ao chão, que nós paramos de atentar, de desejar um edifício celestial. Fixe os seus olhos no eterno e viva na dimensão da eternidade para a glória bendita do nosso Deus. Quero convidar você a orar nesse instante. Com a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor nesse instante, rogando que a sua palavra entre em nosso coração e nos faça enxergar o mundo, o sofrimento, de uma forma diferente, da perspectiva do alto. Deus, muito obrigado pela tua palavra que fala o nosso coração, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra como vivemos para ti. Que nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, nós possamos olhar para ele da perspectiva do alto, que nós possamos olhar para ele com os olhos da fé, que nós possamos olhar para tudo aquilo que nós estamos perdendo aqui nesse mundo como um privilégio de contemplarmos, como um privilégio de perseverarmos e de esperarmos a glória maior que nos aguarda no céu. Embora os nossos tesouros, embora a nossa riqueza nesse mundo seja passageira, nós temos a garantia de que no céu nós temos um tesouro guardado. Traça não vai corroer, ladrão não vai roubar, porque o sol da justiça que já raiou irá guardá-lo e protegê-lo para nós, garantindo assim a vitória para todo e todo sempre. Eu oro ao Senhor nesse instante, para aqueles que sofrem, para aqueles que enfrentam perigos, para aqueles que estão no leito de uma UTI nesse instante. Deus tem misericórdia. Deus renova as esperanças, renova a nossa fé, faz-nos entender o sofrimento nesse mundo, não apenas como um castigo, não apenas como uma maldição sobre nossas vidas, embora nós sejamos responsáveis pelos nossos atos, mas faz-nos entender o sofrimento, as lutas, os dissabores desse mundo, como uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de nos santificarmos mais e mais, de fixarmos os nossos olhos não na terra, mas no céu, para onde nós caminhamos. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, uma semana abençoada na presença do nosso Deus.